No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz.
No dia em que Deus criou os céus e a terra, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Assim, o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então, Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e tomou-lhe então uma das suas costelas, e a partir dela formou a mulher, e a trouxe ao homem. Ambos estavam nus, mas não se envergonhavam. Porém, a serpente, o mais astuto de todos os animais, convenceu a mulher a comer do fruto da árvore que Deus havia os proibido de comer. E tendo Eva comido do fruto, convenceu Adão a comer também.
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veio para quem era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai. A trajetória de Jesus foi marcada por diversos milagres. O primeiro, o qual marcou o início do seu ministério, ocorreu em um casamento. Ele transformou água em vinho. Todos ficaram admirados,
pois aquele vinho era o melhor que já haviam provado. Jesus curou doentes, leprosos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, perdoou prostitutas, cobradores de impostos, trouxe para perto de si as crianças e multiplicou pães e peixes. Todos esses milagres deixavam aqueles que presenciavam maravilhados, pois aquele era o Filho de Deus.
Certo dia, Jesus reuniu seus discípulos e ensinou-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Na mesma ocasião, Jesus disse aos discípulos e à multidão que o cercava o seguinte: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, será salvo. Aproximando-se a Páscoa, Jesus reuniu os seus discípulos e com eles celebrou a última ceia. Então, tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Mas aquele que me trairá está comigo à mesa. Jesus estava falando de Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que, tomado por Satanás, havia negociado com os sacerdotes a entrega de Jesus para morrer. Ao fim da ceia, Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras, seguido por seus discípulos, mas ao chegar, apartou-se deles, se ajoelhou e orou, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade, não a minha. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Levantando-se da oração, foi de encontro aos seus discípulos, dizendo: Por que estão dormindo? Levantem e orem, para que não sejam tentados. Enquanto Jesus ainda falava, avistou-se Judas, vindo em sua direção, com mais pessoas. E aproximando-se de Jesus, Judas lhe beijou o rosto. Então, Jesus foi levado por eles. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão.
amor tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Jesus foi levado a Pilatos para ser morto, mas este declarou que não via culpa alguma naquele homem. Era de costume naqueles dias que no dia da festa da Páscoa fosse solto algum prisioneiro que a multidão pedisse. E havia um, chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. Então, Pilatos disse à multidão: "O que vocês querem que façamos daquele a quem chamas Rei dos Judeus?" E a multidão pedia para que Jesus fosse crucificado. Crucifica-o! Então, a pedido da multidão, Barrabás foi solto e Jesus foi entregue para ser crucificado. E vestiram Jesus de púrpura, colocando sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Feriram sua cabeça e cuspiram nele, e se ajoelharam adorando-o. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Jesus levou a sua cruz até o Gólgota, e lá foi crucificado. E com ele, outros 2 foram crucificados, um de cada lado. E um deles disse: "Se tu és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo e a nós." O outro, porém, disse: "Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Estamos aqui com justiça, porque sabemos os crimes que cometemos. Mas este homem não fez mal algum. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso."
E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões podiam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra sofrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, como ovelha veio Cristo Rei, Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra sofrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, como ovelha veio Cristo Rei, Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu em uma cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, como ovelha veio Cristo Rei, Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim.
dias após a crucificação de Jesus, ao se dirigir ao sepulcro, Maria Madalena encontrou a pedra removida. Correu e foi contar aos discípulos o que vira. E estes foram ao sepulcro e o encontraram vazio. E estando Maria Madalena chorando junto ao sepulcro, avistou 2 anjos que lhe disseram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E estando Jesus atrás dela, lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Maria Madalena lhe respondeu: Senhor, se o levou, me diga onde colocou, que vou buscá-lo. Jesus, respondendo, lhe disse: Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá aos meus irmãos e diga que subirei para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria correu para anunciar aos discípulos que vira Jesus. Naquele mesmo dia, mais tarde, estando todos os discípulos reunidos, Jesus apareceu entre eles e disse: Paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu envio a vocês. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Alguns dias mais tarde, os discípulos puderam presenciar o retorno de Jesus aos céus. Ele subiu em direção ao céu, até que uma nuvem o recebeu, e então eles não puderam mais vê-lo. Mas ao voltar para o Pai, Jesus deixou uma promessa, que voltaria para buscar os seus. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Mas hoje em glória está. O Salvador lavou meus pés, e hoje aos seus pés estou. Nosso pecado carregou, quão majestoso és, teu amor perfeito brilhará, e todos hão de ver. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Tenho mais o que temer, eu tenho paz em ti. Jesus morreu naquela cruz para salvar a mim. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor.
cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está pelo Espírito de Deus vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em onde estaria sem ti? Eu não seria nada, não. Onde estaria sem ti? Eu não seria nada. A tumba que o abrigou, vazia agora está. Seu corpo não está mais lá. A morte ele venceu. A morte Por isso. Amém. Jesus tem sido maravilhoso e tem nos agraciado com momentos como esse para a gente poder estar na presença dele. A Páscoa, você vê que
ela traz para nós um sentido das coisas diferente. Às vezes nós valorizamos tanto o Natal e não valorizamos a Páscoa, que é tão importante quanto o Natal. No Natal nós celebramos o fato de Jesus nascer. A Páscoa nós simbolizamos o fato de Jesus morrer e ressuscitar em favor de nós. Porque se nós temos direito à vida, é porque a Páscoa existe. Se hoje nós temos direito a celebrar em uma congregação, em uma família, é porque a Páscoa existe. A Páscoa significa um novo começo, um novo início para a humanidade, porque o sangue de Jesus, que foi espargido na cruz do Calvário, nos deu o direito de servirmos e de adorarmos ao Deus poderoso. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me